a história que eu vou contar não é sempre bonita, não. Mas tem coisas bonitas nela, né? E eu quero dizer também que, vendo as exposições aí sobre o Zika e agora sobre as células, a genética, né? Eu fico até com uma certa inveja, porque eu me sinto muito mais em casa falando sobre física, né? Agora, eu quero começar, então, mostrando uma charge para vocês, da criança que chega para o pai e pergunta: pai, o que é física quântica? E o pai responde: isso é muito complexo para você entender, filho. Faz outra pergunta. Aí o filho pergunta: então me explica o que está acontecendo com o Brasil. Aí o pai responde assim: bem, física quântica é um ramo teórico da ciência. Então, eu prefiro falar sobre física quântica, mas, enfim, noblesse oblige. Então, vamos falar sobre desafios da ciência brasileira e o financiamento da pesquisa. Quando a gente fala dos desafios da ciência brasileira e das boas coisas que o Brito nos mostrou, do que a Celina falou, né? Do que foi falado também sobre a genética espetacular, né? É bom lembrar que as universidades do Brasil, as universidades brasileiras, são muito recentes, né? A primeira universidade apareceu em 1909, ela de fato está no livro Guinness de Records. É a Universidade Federal do Amazonas, que reuniu um conjunto de escolas que haviam lá, chamado de universidade. Esse era o processo habitual, né? Depois surgiu a Universidade do Paraná, também mesma história, Universidade do Rio de Janeiro, 1920, Universidade de São Paulo, 1934. Comparem com a data de fundação da Universidade de Bolonha, 1088, né? Da Universidade de São Marcos, em Lima, 1551, ela existe até hoje, né? A Universidade de Córdoba, na Argentina, 1613, e a Universidade de Harvard, 1636. Então, nossas universidades vieram muito tarde. Já havia pesquisa antes, mas não de forma muito institucionalizada. Dom Pedro II teve a sorte de ter um tutor como José Bonifácio de Andrada, né, que gostava de ciência. De fato, a pedra andradita tem o nome dele. Ele descobriu também um mineral que dá origem ao lítio, né, e já existia antes, mas começou a ser institucionalizada muito tarde. Apesar disso, a ciência deu fortes contribuições para o Brasil. Todo mundo fala das óbvias, né? Petrobras, Pré-Sal, Embraer, Embrapa, está correto isso, né? Mas há muitas outras, e eu peguei justamente essas outras. Eu descobri outro dia foi no ano passado, que alguns economistas, vamos colocar assim, não sabiam, né, que a Embraco é a maior empresa de compressores do mundo. Ela foi criada aqui no Brasil, né, a partir do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, e foi comprada há uns 10 anos atrás, né, pela Whirlpool. Agora foi comprado pelos japoneses, não sei o que vai acontecer, mas o Whirlpool transferiu seu laboratório mundial de compressores para Santa Catarina, porque lá tinha o pessoal capacitado, né? A WEG tem protagonismo internacional na área de equipamentos elétricos, Natura, cosméticos e muito mais. E é interessante que todas esses empreendimentos, separação de isótopos de urânio, né, internet, quer dizer, melhor, informática, né, participando dos terminais bancários, da necessidade de transferência rápida de recursos, enfim, tudo isso exigiu uma interação muito forte com universidades, né, e institutos de pesquisa, né. Então, é bom lembrar disso. E, além disso, nós temos também as grandes colaborações internacionais. O Brasil está lá nas grandes colaborações na área de astronomia, nas grandes colaborações na área de partículas, né? E nas grandes colaborações também na área de biologia, né? Então, química, etc. Então, nós estamos presentes internacionalmente. Agora, temos que avançar, né? O Brasil ocupa o 13º lugar em número de artigos, mas o 23º lugar no índice que se chama índice H, que dá uma ideia do número de citações do artigo, né? E enquanto a China, por exemplo, que ela esteja em 2º lugar no número de artigos não é grande coisa, porque eles têm uma imensa população, mas eles estão em 14º lugar em índice H. Alguns anos atrás, nós recebíamos artigos para fazer arbitragem de chineses, e era aquela coisa, né? Diz assim, lá vem outro, né? Agora não, agora eles estão publicando em Nature, em Science. Então foi um crescimento muito rápido da qualidade das publicações.
os nossos artigos, chamado parâmetro de impacto, está crescendo, né? Ele está chegando à média internacional, que aqui está normalizada a 1. Em algumas áreas, o parâmetro de impacto é maior que a média internacional. Isso é um dado que eu soube pelo Brito, né? Se você pegar a física, o parâmetro de impacto é maior que a média internacional. Isso se deve às colaborações internacionais da física brasileira, especialmente no CERN, na astronomia. Certo? Aumenta o fator de impacto, né? Por outro lado, se você olhar para a percentagem de artigos brasileiros nas revistas, digamos, no 1% superior dos artigos mais citados nesse período, você vê que o progresso tem sido notável, realmente, desde 2011 até 2016. Nós estamos nos aproximando também dessa média mundial desses artigos, né? Dos artigos que estão no topo dos mais citados. Então, isso é um resultado bom. Se nós compararmos isso com outros países, eu peguei aqui os BRICS, porque eu estou saindo de uma reunião dos BRICS, das Academias de Ciências dos BRICS, foi essa semana, e agora está havendo a reunião dos jovens cientistas dos BRICS, eu estava lá também hoje de manhã. Então, se nós compararmos com outros países dos BRICS, veja aqui a subida do Brasil, está em amarelo, né? A África do Sul já subiu algum tempo atrás, está numa posição muito boa, de novo, é percentual de papers entre os 1% melhores artigos publicados. E a África do Sul, por que ela está aí? Porque ela se concentra em certas áreas. Primeiro, tem uma forte colaboração internacional, a língua favorece, é o inglês, né, uma língua que eles usam frequentemente, e também eles são muito fortes na astronomia. Então, se você pegar esse fator só, ele já tem um fator de impacto grande de publicações. Muito bem. Essa especialização da África do Sul nos faz fazer uma pergunta, né? E a pergunta é qual será, né, a nossa especialização favorita. Quer dizer, será que tem alguma área onde nós poderíamos destacar pelas condições favoráveis do país? E eu vou comentar isso, mas para levantar discussão e polêmica, tá certo? Bom, então, esse quadro aqui mostra o número e impacto de artigos de pesquisa também no período de 2011 a 2016. São dados da Clarivate Analytics, né? E foi feito são dados coletados para a CAPES, algum tempo atrás, pela Clarivate Analytics. Foi em 2017 que foi feito esse trabalho. Então, esse é o número de artigos do Brasil, esse é o fator de impacto médio dos artigos brasileiros. Se nós compararmos com outros países do BRICS, nós vemos que a China tem um fator de impacto maior, a África do Sul também, pelas razões que eu mencionei, e se nós compararmos com países desenvolvidos, nós vemos que França, Canadá, Espanha, né, tem fatores maiores que o nosso, a Argentina também está melhor que o nosso. Então, nós temos uma região aqui de crescimento, tá certo? O que está acontecendo aqui é que nós temos centros de excelência no país, mas isso precisa ser mais generalizado e mais expandido, né? Se nós pegarmos algumas universidades brasileiras, nós vamos ver que o fator de impacto da produção delas é alto, né? Mas precisa expandir isso. Então, temos que avançar aqui, como eu chamei, o título dessa palestra foi Desafios da Ciência Brasileira, esse é um dos desafios, tá certo? Já estamos publicando, né, em revistas como Nature, Science, na Physical Review Letters, né, muitas publicações importantes, mas precisamos fazer mais, né? Precisamos fazer mais. Bom, então, eu queria falar sobre a ciência para esses grandes desafios nacionais, em busca, quem sabe, de alguma vocação do Brasil que poderia resultar em ciência de melhor qualidade e, aproveitando que eu estou falando aqui para economistas, né, também em bem-estar para a população brasileira, né? Isso eu já falei algumas vezes no Congresso Nacional, então repito aqui, né? No início da década de 1960, a União Soviética lançou o satélite artificial, né? E os Estados Unidos entraram em pânico, vamos perder a corrida espacial. Foi naquela época que o John Kennedy fez o famoso discurso dele, que é conhecido nos Estados Unidos como Moon Statement, né, o discurso da Lua, em que ele declarou que, na década seguinte, colocaria um ser humano na Lua. E ele falou aquela frase que parece enigmática: nós vamos fazer isso não porque seja fácil, mas porque é difícil. Então você pensa, mas que frase é essa, né? Que coisa maluca, né? Como é que vai fazer? Por que não? Bom, mas tem uma razão profunda para isso.
Se fosse fácil, é só utilizar os recursos existentes, mandar o foguete e botar um ser humano na Lua. Exatamente porque era difícil, foi preciso mudar a educação básica nos Estados Unidos e a educação superior, enfatizando a ciência com mão na massa. Foi preciso mudar o perfil industrial e, em 9 anos, colocar um ser humano na Lua. Por que foi difícil? Então, qual será a nossa Lua? Quem serão os candidatos para a Lua? Eu acho que esse é um dos candidatos, não propriamente só a Amazônia, digamos, os biomas nacionais, a biodiversidade brasileira, que é cerca de 20% da biodiversidade mundial. A Amazônia Legal ocupa 59% do território nacional. Ela tem uma riqueza fantástica, que até pouco tempo atrás as autoridades falavam assim, temos ouro, né? Teve uma até que falou em mina de grafeno, mas isso tudo bem, não existe. Tá bom? Grafeno é produzido em laboratório, né? Então, minerais, né? Não falavam da biodiversidade. Agora estão começando a falar de biodiversidade, reconhecendo que a biodiversidade pode ser muito mais valiosa que o ouro. Né? Para dar um exemplo para vocês, bom, isso não é só na Amazônia, também na chamada Amazônia Azul, né? Tem uma biodiversidade fantástica, não é só petróleo. Né? Tem minerais também preciosos. Então, tem muita coisa para pesquisar aí e que pode reverter em riqueza para o país. Esse é um exemplo que eu tenho dado da biodiversidade na Amazônia. Essa é uma planta que existe na Amazônia, chamada Endopleura uxi. Para um físico não é fácil lembrar desse nome. Né? Uxi significa, na língua dos índios, amarelo. Ela dá um fruto amarelo, e do fruto, especialmente do caule dessa planta, extrai-se uma substância chamada bergenina. A fórmula química dela está aqui. Né? A bergenina tem um poder anti-inflamatório muito grande e também antioxidante. O laboratório Merck está vendendo a bergenina no país, no Brasil, purificada a mais que 95%, a pelo menos 95%, pelo preço de R$1.000 um miligrama. Comparem isso com o preço do ouro. Bom, aqui está errado, aumentou por causa da crise, tá certo? Então, 1 grama de ouro atualmente vale R$200 e não R$125. Esse slide está ultrapassado. Mas se você comparar R$200 por 1 grama com R$1.000 por 1 miligrama, você vê que a bergenina por peso vale 5.000 vezes mais que o ouro. 5.000 vezes mais que o ouro. Isso é apenas um exemplo. Tem uma porção de outros exemplos da biodiversidade brasileira que podem levar a novos remédios. Né? E não é fácil fazer um remédio. Precisa muito dinheiro para fazer um remédio. Mas, enfim, é um desafio. Né? E a biodiversidade tem sido usada também pela Natura e pela L'Oréal, né? Para fazer cosméticos, né? Mas medicamentos, essa é a mina de ouro, se podemos dizer assim, mas é a mina de biodiversidade no país. Nós já temos uma experiência de grande projeto nacional, que foi o etanol. De fato, experimentos com combustível de etanol começaram muito antes, em 1925. Esse carro aqui está escrito aqui, ó, Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio, Estação Experimental, Combustíveis e de Minérios, álcool. Tá certo? Então, bom. Então, isso aqui é uma estação experimental, claro que se desenvolveu no país. Temos exemplos fantásticos na agricultura, também graças à ciência, né? Joana Dobereiner, grande heroína, né? Que no seu laboratório aqui no estado do Rio, desenvolveu um método de implantar nitrogênio no solo com bactérias e, com isso, multiplicou a produtividade da soja por pelo menos 4 vezes. Em algumas regiões do país, chega a 7 ou 8 vezes a produtividade da soja. Estão estendendo agora para outras gramíneas, milho, por exemplo. Tá certo? Além disso, o Brasil deixou, ou não precisou importar, tanto adubo nitrogenado como importava antes. A economia que isso está dando para o país é de bilhões de dólares por ano. Certo? Bom, mais ainda, esse adubo nitrogenado causa poluição. Então, o método da Joana Dobereiner não causa essa poluição, não é? Porque as bactérias é que atuam para implantar nitrogênio no solo. Então, não podemos ficar deitados em berço esplêndido. Etanol fantástico, porém, carros elétricos começam a aparecer e estão dominando, de fato, o resto do mundo. E como em ciência uma questão puxa a outra, né? A existência de carros elétricos leva à necessidade de novas baterias. E essa notícia que saiu agora, nesse ano, mostra a Mercedes-Benz assinando um contrato com a IBM
para usar a computação quântica para construir uma bateria melhor de veículo elétrico. Claro que eu arranjei uma deixa de colocar aqui a minha área de pesquisa. Então, tudo isso foi para inserir esse slide, né? Bom, mas eu entendo que essa notícia aqui tem assim, uma parte de marketing da IBM, né? Uma parte de marketing da Mercedes. Mas, de fato, está havendo um progresso muito forte nessa área, o que a gente pode ver em notícias que saíram agora, em outubro desse ano. Houve essa notícia da Google, que eles, para um cálculo específico, eles conseguiram uma velocidade muito maior que computadores clássicos, não tanto quanto eles disseram, mas realmente uma velocidade muito maior. E isso motivou artigos em vários jornais, né, que mostram a evolução da computação quântica nos Estados Unidos, mas também na China. Então, veja que a Forbes publica essa notícia dizendo que a disputa relativa ao quantum entre os Estados Unidos e a China talvez seja the world's most important technology race. Okay? Por isso mesmo, em dezembro de 2018, os Estados Unidos, através desse National Quantum Initiative Act, alocou 1,2 bilhões de dólares em 5 anos para essa área. A Google, para fazer o computador quântico dela, ela contratou, alguns anos atrás, um grupo inteiro da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, o grupo do John Martins, que é um grande especialista em supercondutores, e colocou na mão deles direto 100 milhões de dólares. Veio o John Martins e vieram os auxiliares deles, né? E continua colocando dinheiro. Eles contrataram os melhores engenheiros que tem nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Tem um alemão lá que está dando uma contribuição fantástica e estão trabalhando nessa área. Então, eu estou mostrando também a escala de financiamento que tem nesses países. A China está colocando bilhões de dólares nessa área. Esses dois gráficos mostram o crescimento de patentes para tecnologias quânticas na China e nos Estados Unidos, de 1983 até 2018. A China superou os Estados Unidos, especialmente na área de criptologia, quer dizer, segurança de códigos, né? Se você olhar computadores quânticos, a China ainda está atrás dos Estados Unidos, mas está crescendo muito rapidamente. E esse é um exemplo dos investimentos da China nessa área. Esse é um satélite de comunicação quântica. Esse grupo aqui, o líder deles é o Weipan, que é colega meu na mesma área, tá certo? É um jovem de 49 anos. Não é muito fácil, não é muito difícil chamar alguém de jovem nessa altura da vida, né? Mas ele tem 49 anos. Eu pergunto às vezes para meus colegas se eles conseguem imaginar qual é o orçamento do PAN, né? Que, entre outras coisas, lançou um satélite artificial só dele, né, para fazer criptografia quântica. Vocês têm alguma ideia? Ninguém acerta. Sabe por quê? O orçamento é infinito. O que ele precisa, ele pede. O contato dele, eu estive numa conferência em Xangai, ele era para dar uma palestra e não apareceu porque naquele dia ele tinha uma reunião com o Comitê Central do Partido Comunista sobre os experimentos dele. E eles disponibilizam os recursos que ele quiser, tá certo? Para esses experimentos. Então, estou dizendo o seguinte, fica difícil competir com isso. Fica difícil, né? Mas a gente consegue competir nessa área, na parte teórica, fazendo alguns experimentos fundamentais e consegue publicar ainda em boas revistas. Bom, um outro elemento de economia que me parece nós estamos deitados também em berço esplêndido é a agricultura, a soja como riqueza nacional. Claro, a soja tem trazido recursos fantásticos para o Brasil. A segurança alimentar é uma área muito forte da economia brasileira, graças à ciência, né, que é desenvolvida em instituições como a Embrapa. No entanto, se você olhar os artigos sobre o assunto na internet, você vai ver, por exemplo, artigos como esse, que mostram a viabilidade do terreno do sul da África meridional, para a plantação de soja. E mostra como está crescendo a área plantada na África meridional em relação à área plantada na América do Sul e no resto do mundo. Certo? Os chineses compram terras aqui na África meridional e a África é mais próxima da China do que o Brasil. Então, o frete pode ser mais barato. Eu não estou dizendo
em tempo integral equivalente, no Brasil, por setor, se vocês olharem a situação... Epa, e agora? Bota aí, por favor, o slide. Apertei o botão errado. Então, se vocês olharem aqui o Brasil e a evolução de 2001 até 2011, vocês veem que, em 2001, 39% dos pesquisadores trabalhavam em empresas, né? Em 2011, baixou para 26%. Se você olhar outros países, México aumentou nesse período, né? China aumentou nesse período, né? Estados Unidos, Coreia do Sul aumentaram. Argentina diminuiu também, né? África do Sul aumentou um pouco, mas essa redução aqui é curiosa e preocupante. Se nós olharmos a contribuição do setor empresarial brasileiro para pesquisa e desenvolvimento como percentagem do PIB, vocês veem, isso vocês devem conhecer, né? O Brasil nessa posição aqui, com participação não governamental menor do que a participação governamental, ao contrário do que acontece em países como Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Estados Unidos, etc. Então, há um problema aí de participação não governamental em pesquisa e desenvolvimento, tá certo? Na distribuição de empresas. E esse gráfico me assusta. Aliás, eu acho que seria ótimo se o IPEA conseguisse estender isso para anos mais recentes, né? Ele mostra a evolução da balança comercial do Brasil nos últimos anos, até 2013. E essa linha azul clara mostra o total da balança comercial. A linha azul escura é a participação dos produtos não industrializados. E essas duas linhas que caem são produtos industrializados e produtos de alta e média industrialização. Isso começa, vocês veem, junto talvez com o boom de commodities aqui, né, nesses anos. E, claro, aumentou a participação de commodities na balança comercial, mas nós não estamos recuperando isso aqui. E essa é uma questão importante para o país. E aqui tem um gráfico da Fernanda de Negri, né, que mostra, em valores nominais, né, essa queda violenta, né, do orçamento dos principais fundos de apoio à pesquisa científica e tecnológica no Brasil, no período de 2000 a 2020, que está aqui. Esse é o orçamento que está no Congresso, agora em discussão. Isso soma os recursos para CNPq, CAPES e FNDCT. Uma queda violenta de valores nominais. Se você corrigir pela inflação, é ainda maior, tá certo? E esse pico aqui é de 2015. Né? Se nós olharmos o orçamento para 2020, então a expressão que me vem à mente é terra arrasada. Tá certo? Aí é terra arrasada. Né? Para o CNPq, que não sei se houve uma premonição de uma ação pela extinção do CNPq aqui, né? Porque pelo orçamento até parece que foi planejado, né? Mas você vê que, em termos de bolsas, aumentaram os recursos, mas isso ainda não é suficiente para pagar todas as bolsas até o final do ano que vem. Fomento baixou de 143 milhões no projeto na LOA, 62 milhões foram contingenciados, então isso baixa para 80 bilhões, enquanto aqui o que está no orçamento é 18 bilhões somente. Isso é o fomento. Então você vai dar bolsas para pessoas fazerem pesquisa, mas com que dinheiro? Né? Com que investimento? A administração, uma grande redução também. Se você olhar o FNDCT, também, mesma história. O orçamento, olha aqui, o orçamento aumentou para 2020, um aumento de 13,12%, mas o contingenciamento aumentou em 23%, em 24%. Então, no final das contas, o que nós vamos ter em 2020, né, subtraindo isso aqui disso aqui, é uma quantia insignificante que mostra que a FINEP, o FNDCT, vai ter pouco impacto na economia brasileira no ano que vem. E, finalmente, se olharmos para a CAPES, mesma coisa. Né? Aqui tem o orçamento de 2020 e o que esse orçamento representa em termos de cortes do orçamento desse ano. Então, a magnitude dos cortes é da ordem ou maior que 50%. Né? Então, essa é a tragédia do orçamento que está agora no Congresso e que nós gostaríamos de reverter. Né? Nós estamos atuando no Congresso nesse sentido. E, finalmente, para a satisfação dos economistas aqui, uns dados da Levy Economics e também da União Europeia, que mostram que, para cada 1% de aumento no gasto
saúde, educação, defesa, infraestrutura e CTI, de longe, o maior retorno vem de CTI. Tá certo? É 9,92% de retorno social para cada 1% de aumento no gasto. Né? Então, esse exemplar aqui da União Europeia, o valor da pesquisa, mostra que o valor total gerado pela pesquisa pública é entre 3 a 8 vezes o valor do investimento. Enfim, os dados internacionais mostram algo que não está sendo seguido no Brasil em termos de investimento e que é um problema eu acho, para a sociedade brasileira. E esse é um gráfico que eu tenho mostrado no Congresso. Né? Eu achei que eu estava falando para ouvidos moucos, mas teve um efeito interessante. Né? Então, esse gráfico mostra o que aconteceu no Congresso norte-americano com o orçamento que o presidente Trump enviou referente a 2018, com sérios cortes na área de ciência e tecnologia. O Congresso americano, numa ação bipartidária, não só anulou os cortes, como acrescentou 20 bilhões de dólares ao orçamento. E aqui vocês têm, nesse gráfico, as barrinhas que representam em verde a mudança percentual a partir de 2017, em azul, a mudança percentual com relação à proposta da Casa Branca. Né? Ironicamente, a maior mudança percentual em relação à Casa Branca vem exatamente na Agência de Proteção Ambiental. Né? No comments. Tá certo? No comments. No ano seguinte, ocorreu a mesma história. O orçamento para 2019 veio com sérios cortes da Casa Branca e, de novo, o Congresso, numa ação bipartidária, anulou os cortes e acrescentou recursos ao orçamento. Diante daquela ação bipartidária, republicanos e democratas, o Trump assinou, evidentemente, o orçamento. Então, a ideia que está aqui nessa primeira frase desse artigo é que o presidente propõe e o Congresso dispõe. Né? Então, falei sobre isso no Congresso algumas vezes e fiquei muito contente essa semana com esse artigo que saiu no Globo, né? Assinado pelo presidente, né, da Câmara, o Rodrigo Maia, e com ao todo 21 assinaturas de líderes partidários com um amplo espectro político. Então, de alguma forma, eu acho que a pregação da comunidade científica no Congresso teve um efeito. Né? Resultou em alguma coisa, e eu acho que isso aí é bom. Primeiro, representou obstáculo à fusão do CNPq com a CAPES, estava sendo proposta por setores do governo, a passagem da FINEP para o BNDES, também que estava sendo proposto por setores do governo. Eles estão dizendo aí que não vai passar. Isso é a mensagem que a gente tem do Congresso. Vamos ver como é que isso prossegue. Mas, certamente, eu espero que isso sirva também, eles falam sobre isso, para reforçar o orçamento de ciência e tecnologia no ano que vem, com a ideia de que a melhor maneira de sair dessa crise é apostar em investimentos que tragam retorno grande para esses investimentos focalizados, e, como a gente viu, investimentos em ciência e tecnologia têm essa propriedade. Tá bom? Então, eu paro por aqui. Né? Eu agradeço aí a atenção de vocês.